Gálatas, capítulo 6, 14. Vou procurar não ser muito demorado, porque já foi ministrado pelo teatro, né? Já foi ministrado pela coreografia, já foi ministrado por esse louvor. Esse último louvor é que Deus mandou fazer. Os outros não, pastor? Acho que sim, mas esse último Deus mandou fazer, né? A gente sentiu algo diferente. Esse tinha algo que... quem sentiu, Deus sentiu. Foi por Deus. Muito lindo esse louvor. E aí é o nosso tema aqui, ó. Não que os outros não tenham sido, mas esse foi diferente. Gálatas 6, 14 fala assim: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Então é até aquilo que nós pregava na quarta-feira. Paulo falava, né? Lá em Coríntios, que se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Por isso que eu falei, irmãos, não é errado falar sobre Daniel, Davi, José, Moisés. Não é errado, né? Mas pregação sobre Jesus falta, tá? Tem pouca, né? Porque Deus não manda você ser Moisés, Deus não manda você ser Daniel, Deus não manda você ser Ruth, Deus não manda você ser Esther. Deus manda você ser o quê? Seguidor, discípulo do Senhor Jesus, né? Ele é o nosso modelo. Então aqui Paulo está falando, olha, eu não vou me gloriar em nada. Se é para eu me gloriar, se é para eu, né, me achar alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali fala, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas ele vai até falar depois, não vamos ver, não, que eu estou crucificado com Jesus. E o mundo também está crucificado, mas não está crucificado com Jesus. Então ele fala, né? É como se fosse, vamos representar aqui, né? Dois personagens crucificados. Não é verdade? Um não pode ir para o outro. Um olha o outro e vê aquela coisa horrenda, né? E o outro olha de lá e também vê aquela coisa horrenda, né? Um olha de cá e vê aquela repulsa, porque a crucificação era feia, não é verdade? Essas coisas que a gente vê em filmes, é para dar uma suavizada, né? Mas já começava que a pessoa era completamente pelada, né? Mas não tem como fazer, óbvio, né? Então bota aquele fraldão em Jesus, né? Mas da forma que ele apanhou, ninguém jamais apanhou, não é verdade? Porque ele levou sobre si a nossa maldição, diz a Bíblia, né? Então, ele olha, é uma repulsa. Ele olha para lá e repudia. Eu olho da cá e não gosto. O mundo não me quer e eu não quero o mundo. Eu não gosto do mundo e o mundo não me gosta. Eu não quero ir para lá e ele não quer vir para cá. Então, a primeira liberdade, digamos assim, liberdade, né? Que a cruz nos traz, mas não é a cruz objeto de madeira, né? Mas eu digo, é a obra da cruz, né? É o que? É o livramento do mundo, ou seja, o livramento do pecado. Amém? Se você já viu a pregação de quarta-feira, se não viu, veja, né? Que eu botei no grupo lá. Que a única maneira de fazer a pessoa nascer de novo é através do Evangelho. É através da palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? É a única maneira, não tem outra maneira. Alguém tocou o celular e eu jogar ovado na cabeça, né? Desliga aí. Então, eu vi quem foi. Desliga aí. Não, mas vamos voltar aqui. Então, é livre do pecado. Mas, pastor, isso quer dizer que eu me acho melhor que o mundo? Não me acho melhor, mas eu estou numa posição melhor, sim. A palavra fala em João 1,12, né? Que a todos quantos o receberam, a Jesus, né? Foi dado o poder de se tornar filho de Deus. Você já viu que o pastor gosta muito de patrolar essas frasezinhas, né? E uma das frasezinhas que o mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Não é. Amém? Não é. Todo mundo é filho de Adão. Adão caído, que veio de Deus, ok?
mas caiu. E junto com Adão vem o que, moço? O pecado. Amém? A única maneira de se tornar filho de Deus é nascer de novo, é aceitar Jesus. Todo mundo é filho de Deus. Depende, se está numa igreja que está num local onde todo mundo é crente, então tá, todo mundo é filho de Deus. Mas não o mundo. Tem que nascer de novo, amém? Ah, todos os caminhos levam a Deus. Primeiro que isso é uma frase errada. A frase original é todos os caminhos levam a Roma, que falava das avenidas, tal, né? Então não é para Deus não. É só o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Amém? Então não é questão de se sentir melhor, mas é uma questão de estar sim melhor. O Paulo falava, longe de mim eu me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, como é que fala aqui, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o... Então quando a pessoa passou, se desvia, ela está, né, voltando, né, a velha criatura, ela está voltando para o mundo novamente. Mas para que isso, na verdade? Não, é tão maravilhosa a obra que Jesus fez na cruz. Então, o mundo está crucificado. Então, eu já preguei aqui, não, e também eu estou crucificado. Então, em Jesus, não é que eu estou preso literalmente lá, né? Está falando da obra. Né? Então, a primeira liberdade é do mundo, é do sistema, né? É do pecado. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, né? Então, é do pecado. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Por isso que eu falei, peixe não vai tirar pecado em ninguém. E carne vermelha não vai fazer ninguém pecar. Tem que aceitar Jesus. E aí o segundo livramento que a cruz vai nos trazer, nos trouxe, né? Estava ali no capítulo 6, só voltar aí para o capítulo 3. Não vou me demorar muito não, aí domingo eu prego um pouquinho mais. Então o primeiro livramento, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, né? Sou uma nova criatura. Aí Gálatas 3, talvez é bem conhecido esse versículo, 3:13, fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro é a cruz, né? É o material da qual a cruz é feita, né? Então, o segundo livramento, eu vou falar, não estou falando em ordem de importância, tá, mas tem muito mais, eu vou pregar só 3, mas tem muito mais. O resgatou da maldição da lei, amém? Outra coisa que as pessoas às vezes não entendem, e até pregadores, né? Mas essa falta de buscar, ele não sabe o que é a graça e o que é a lei. Faz um sacudimento ali, mistura de tudo um pouco, não é verdade? Mas nós temos que entendermos que a lei, até ali o contexto vai falar, né? A lei não foi dada para salvar o homem, a lei foi dada para trazer o homem à obediência. Ninguém obedeceu, né? O único que guardou toda a lei foi só Jesus, não é verdade? E lá naquela cruz ele se fez maldição por nós, porque a maldição não era dele, foi a maldição que ele tomou para nós, amém? Como assim, pastor? Você quer um resumo das bênçãos da obediência da lei, que ninguém guardou? E você quer um resumo da maldição da lei, que ninguém provou todas? É só você em casa ler Deuteronômio 28. Né? Até o versículo 8, lá, se não me engano, está as bênçãos da obediência. Amém? Mas ali fala, não é quando você fizer o teu melhor. Não é quando você tentar. Não é o importante é competir, não é importante é tentar. Não, a palavra fala claramente, quando tu guardar todos. Sabe o que é todos, moços? É 100%. Sabe quantos que eram? Mais ou menos, né? Vamos cravar 613. Ah, não, mas eu cumpri 99,9. Todos é todos. Então ninguém viveu plenamente as bênçãos do Deuteronômio 28? Ninguém. Porque ninguém cumpriu todas.
né? E aí depois ali, se eu não me engano, é do 8 em diante. Eu sei que depois você pode ler, olha, são 60 e poucos versículos, né? A maldição da lei, doença, enfermidade, sofrimento, ninguém também provou todas. A não ser o quê? Jesus. Então ninguém cumpriu todos os mandamentos a não ser Jesus. E ninguém provou todas as maldições a não ser Jesus. Mas por que ele cumpriu, pastor? Depois vamos ver o porquê aqui, né? A bênção da obediência. Mas porque ele provou? Ali fala que ele se fez maldição por nós. Então a nossa doença. Às vezes a pessoa fala assim, tem gente que fala, né? A doença não é minha. Moço, que é propriedade e casa com ela de papel passado, então. Porque a Bíblia fala que as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre. Tem igrejas que pregam, falam mal de nós, né? Não diz que não diz a minha dor de cabeça. Claro que a dor de cabeça é tua, irmão. Então que é ela te vendo em papel passado. Casa com ela. A Bíblia fala que as nossas dores, as nossas enfermidades foram levadas sobre Jesus. Então essas não são nossas, pastor. Nossas, talvez está no nosso corpo, ok. Mas não por merecimento. Porque a cruz libertou nós, né? Nos resgatou da maldição da lei. Mas como que ele resgatou da maldição da lei? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro, não é verdade? E quando isso foi escrito, nem cruz não havia, né? Mas não havia o método de crucificação tão popular assim, né? Então, é a cruz de Cristo. Por que, pastor, a cruz de Cristo? Porque muitas outras pessoas foram crucificadas. Na época do Império Romano era normal, né? Uma vez só, até centenas e milhares de pessoas eram crucificadas. Porque ali era um aviso para rebelião, entendeu? A pessoa ficava lá na cruz, ela não era morta, ela ficava lá morrendo aos poucos, desidratada, entendeu? Ela ficava morrendo aos poucos. Às vezes os animais vinham de noite, começavam a arrancar pedaços do corpo dela. Era feito para não matar de imediato. Era feito para um espetáculo, entendeu? E ficava lá muitas vezes, não podia enterrar. Muitas vezes ficava lá muito tempo. Aí a pessoa passava. Seria como, vamos falar assim para você, como fosse o outdoor. Amém? Olha o que acontece com quem se mete com o Império Romano. Aí tu passava, sentia aquele cheiro de carne podre. Ai, que nojo, pastor. Sai daí, dodói. Aquele cheiro de carne podre, né? Como eu falava, as pessoas eram peladas, né? Expostas, peladas, né? Faziam ali naquela cruz as suas necessidades, né? Era horrível, irmão. Então era normal até na época do Império Romano, né? A crucificação. Era normal. Mas a palavra fala que nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Talvez outros inocentes foram crucificados, não sei, né? Vai que naquela época tinha um STF de Judá lá, né? Já tinha, né? Eita, tá amarrado esse demônio, meu Deus. Né? Vamos voltar aqui, senão daqui a pouco me prende. Né? Vamos voltar aqui. E aí, né? Mas como inocente, como nunca houve o pecado, nem o pecado original, só teve um, que foi Jesus. Amém? Então nós não idolatramos a cruz, o pedaço de madeira. Nós não idolatramos, né, o material. Isso aqui é apenas uma lembrança, né, do que foi feito. Então na cruz ele nos resgatou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro. Aí o 14 fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Amém? Então tu viu que não são nem as bênçãos da lei que vêm sobre nós? Por quê, pastor? Porque Abraão viveu antes da lei. Ele foi abençoado antes da lei. E a palavra fala que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, que somos gentios, né? Por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Espírito Santo não morava nas pessoas no Antigo Testamento, irmãos. Nem os discípulos,
eles só foram regenerados de verdade após a ressurreição de Jesus. Se você olhar lá João, né, lembra que Jesus sopra, ele fala, receber o Espírito Santo. Amém? Ali não é o batismo foi 10 dias depois no Pentecostes. Ali ele ministrou o que é o novo. Como assim, pastor? Não, os discípulos só foram regenerados após a ressurreição de Jesus. Porque a obra que é de fazer as pessoas nova criatura não estava consumada. Quando é que ela foi consumada? Na cruz. Até né? Sabe aquela trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora? Pois é, com Deus é. Primeiro você começa, depois não melhora, porque está tudo consumado, está tudo pronto. Não tem que melhorar. Glória a Deus. Então a gente receba também o que? A promessa do Espírito Santo. Então é o novo, é o Santo Espírito em nós, nos tornou o que? Uma nova criatura. Nos tornando agora o que? Filhos de Deus. Um dia nós vamos ter um novo corpo glorificado. Isso não aconteceu ainda, né? Mas já temos o Espírito em nós. Hoje o Espírito vai morar em todo crente. Amém? Olha que bonito, né? Então o segundo livramento, a cruz me resgatou da maldição da lei. Então eu não aceito, né, a maldição da lei. E aí, outro livramento, né, para nós terminar aqui, ela também nos livrou do do pecado, né, do mundo, nos livrou da lei e também do nosso eu, do nosso ego. Porque a palavra fala aqui, ó, no capítulo 2. Algumas Bíblias dividem esse versículo entre o 19 e o 20. Mas eu estou lendo na corrigida, e a corrigida está tudo no 20. Eu sei que a nova Almeida atualizada é assim, algumas também, né? Eles repartem esse versículo entre o 19 e o 20. Mas isso não muda nada, tá? O que muda, o que não pode mudar é a Bíblia. Então, Gálatas 2:20. Eu estou lendo na corrigida, então Gálatas 2:20 fala assim, ó. Já estou crucificado com Cristo. De novo, eu já estou, o meu eu está crucificado com Cristo. Né? Até como eu já preguei aqui, o único lugar onde uma pessoa na cruz não consegue olhar, sem descer da cruz, é o quê? É para trás. Ela não tem como olhar para trás. Ela vai ter que sair da cruz. Por isso que quem volta atrás, né, sai da presença de Deus. Ah, não, eu não estou desviado de Jesus, eu só não estou indo na igreja. Já está desviado, Deus manda congregar. Amém? Quem fez a igreja foi Jesus. Aí você ama o noivo e odeia os irmãos do noivo? Ah, tá, nossa. Esse negócio de desigrejado é coisa do capeta. Amém? Não existe isso não. Assim também como é errado ser crente só dentro da igreja, assim também é errado como achar que só basta ser crente fora da igreja. Tem que congregar também. Né? Então, eu estou crucificado com Cristo. O meu eu. Né? Ah, a vida é minha. Não, a vida não é minha. A minha vida pertence agora a Deus. Eu estou crucificado com Cristo. E ali fala, irmãos, como nós já vimos, que a cruz é objeto de morte. Mas ele vai falar agora, eu estou crucificado, só que essa crucificação me trouxe vida. Porque ele vai falar aqui agora, ó. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Olha que bonito, né? Paulo falava muito, Cristo vive em mim. Eu vivo Cristo, né? Não é vivo para Cristo. Não, eu vivo Jesus. Então, mas é um objeto de morte, sim. Mas essa aqui não. Essa morreu o velho homem, a velha criatura, o velho eu. E agora ele fala, só que eu estou vivo. Só que não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, amém? Por isso que eu falei, nós somos filhos de Deus. Né? Que mais? E a vida que agora eu vivo na carne, a carne é no sentido natural, né? No corpo. Eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? Que o qual me amou e se entregou
a si mesmo por mim. Né? Ele se entregou como meu Salvador para eu poder o quê? Ser salvo, ser um filho de Deus. Um dia ele vai fechar a porta. Um dia ele vai vir como juiz. Um dia não vai mais ter choro não. Mas esse dia não chegou ainda. A nossa parte é pregar o evangelho a toda criatura. Um dia vai vir o juízo. Um dia ele vai se assentar ali como juiz. Mas juiz do mundo. Porque por crente ele vai falar: venha bendito para o reino do vosso Pai, que está preparado desde antes da fundação do mundo. Então essa vida que agora eu vivo, não é eu que vivo. A vida é minha. Não, a minha vida pertence a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, viver os planos de Deus, usar os dons de Deus que Ele deu para mim, para quem é chamado, né? Viver o chamado de... Todo mundo é chamado para fazer algo, né? Mas eu digo, chamado, né, de Deus, quer dizer, eu quero viver tudo para a glória de Deus. Amém? Então, livramento, né, irmãos? Primeiro livramento, vou falar, não é por importância, tem mais, tá? O livramento é o livramento do mundo, né? O livramento da lei e o livramento do eu. Tem mais coisa que eu poderia pregar, mas esses três livramentos. E para terminar, um versículo que eu citei bastante essa semana, mas eu quero abrir e todo mundo conhece. E se não conhece, vai conhecer agora, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Já vamos fazer oração. Segunda carta aos Coríntios. Isso aqui, de uma certa forma, continua a pregação de quarta-feira, né? Quem não vem durante a semana, irmãos, quando eu mando lá nos grupos a pregação, assiste, né? Mas a pessoa assiste pregação de tudo quanto é jeito, tudo quanto é gente, né? E aí do seu pastor parece que é pior. Aí depois o pastor vai embora: pastor, eu só dava a sua pregação. O problema é teu que não valorizou. Então quando você falta, assiste, amém? Olha lá, né? Porque às vezes, irmãos, eu sempre boto as minhas pregações privadas, então só quem tem um link assiste. E como eu boto lá no Facebook da igreja e mando para o povo da igreja, só quem vai assistir primeiro é o povo da igreja. Aí dá um certo número de pessoas que assistem. Aí quando eu abro para público, né, meu Deus do céu, fico até com vergonha. Muitas, às vezes alguns chegam até a milhares de pessoas assistindo. Não sei como é que pode, né? Ai, ai. Mas tem que valorizá-las. E eu falava muito sobre essa palavra de quarta-feira, sobre falar a palavra, pregar o evangelho, falar de Jesus. Vou falar de novo, né? Vou falar sobre João, Pedro, Paulo, Daniel, vou falar sobre Moisés, Davi, Ruth, Sansão, Gideão. Amém. Mas a Bíblia não manda em nenhum momento eu ser como eles. A Bíblia fala que o meu Salvador é Jesus. Né? Ainda mais o pessoal do Antigo Testamento que viveu antes da promessa. Não é verdade? Eu estou melhor que eles então, pastor? Tá. Se você... Já preguei aqui, né? Vai ler lá em Hebreus 11, tem a galeria da fé. Amém? Mas lá depois no finalzinho diz que eles não foram aperfeiçoados sem nós. Tipo assim, né? Eles correram a carreira que Deus deu para eles. Mas agora a consumação, quem tem somos nós. Amém? Digamos, eles juntaram os ingredientes do bolo, mas não comeram o bolo. Aí juntaram para nós, quem está comendo o bolo somos nós. É isso aí, a gente que está provando Jesus, né? Embora seja uma coisa muito pequena comparar Jesus com o bolo, né? É muito infinitamente melhor, mas só para você entender, né? No antigo você olha a receita, no novo tu prova. E não é a mesma coisa. Não sei se tu gosta de comer papel, né? Eu prefiro comer a receita pronta. 2 Coríntios 5:17, todo mundo conhece? Fala assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pastor, quando é que eu vou saber que eu sou salvo? Agora. Quando é que a pessoa sabe que é perdida? Agora. Irmão, não vai ter um outro julgamento depois da morte para saber se ela vai para o céu ou para o inferno. Não tem purgatório, reencarnação, segunda chance. Não tem mais ou menos. A pessoa vai para a eternidade como ela está no agora, que ela partiu. Agora ela está com Cristo,
ela vai estar com Cristo eternamente. Agora, ela partiu sem Cristo, não tem mais Jesus Cristo. Não tem segunda chance, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem nada disso, irmãos. Então eu tenho que viver Jesus. Como eu falava, pastor, quando é que Jesus volta? Se eu soubesse, acho que eu não estava pregando para todo mundo. Se nem o filho não sabe. Ninguém sabe se a igreja vai ser no começo, vai ser no meio, se vai ser no final do arrebatamento. E brigam, e discutem, e debatem, mas ninguém sabe, irmão, porque não dá para entender quando que vai ser de verdade. E se alguém falar, está errado, porque não tem. Mas eu sei de uma coisa, como Jesus voltar, se ele me chama pela morte, ou se ele me chamar pelo arrebatamento, eu tenho que estar pronto. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Aí fala, as coisas velhas já passaram. Por quê, pastor? Porque estão crucificadas. Já passou. E tudo se fez novo. Até eu já falei que eu fui assim, que eu ensinei esse versículo para minha filha Andriele, Já faz anos isso, muitos e muitos anos. Eu gosto de pregar bastante versículos interpretados para elas. Nunca mais, Eu falo, Andriele, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí eu fazia, as coisas velhas passaram, ou seja, ficou. E tudo se fez novo, Pai, é uma cruz. Aqui eu estou no microfone, Para mim, Pai, é uma cruz, exatamente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, Coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nunca mais ela esqueceu, é um versículo colocado em prática. Pai, é a cruz. Exatamente, é a cruz. Não é verdade? É exatamente ali que eu me tornei uma nova criatura. Jesus morreu há milhares de anos atrás, Mas o efeito da salvação foi o dia que eu ouvi o Evangelho e aceitei a Jesus como meu Salvador. Amém? Por isso que Páscoa não é feriadão para visitar parente e receber visita. Páscoa não é feriadão para tunar as vendas de chocolate. Páscoa não é feriadão para ajudar os criadores de peixe. Páscoa é a mesma coisa que o Natal, Deus não morreu na cruz e Jesus não nasceu numa manjedoura e não morreu numa cruz para dar feriadão para ninguém. Mas é bonito reunir a família. Reunir em outros feriados. Não é para ajudar os vendedores de peixe, não é para ajudar os negociantes, não é para os comerciantes, os vendedores de chocolate. Jesus morreu na cruz para me dar uma salvação, não um feriadão. Jesus morreu na cruz para me dar parte da família de Deus. Não é um feriadão para reunir família. Pode reunir? Reúne. Mas não pode deixar de vir buscar Deus. Pode comprar um chocolate? Compra. Mas não vai achar que a Páscoa se resume a isso. De janeiro a janeiro nós temos que entender que a Páscoa é Jesus. Amém? É a passagem. Nos tirou das trevas para o reino do seu filho, do Filho do seu amor. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Amém? Em Jesus. Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.